Bora lá, pessoal. Mais uma notícia quente aí do mundo XRP. Analista afirma que o XRP pode aliviar a crise do iene no Japão, e isso é realista. E a gente não imaginava que o Japão estava com alguma crise aí na área financeira. Problema do pré-financiamento que o XRP afirma poder resolver. Trade do iene envolve tomar empréstimos em ienes baratos para financiar ativos mais rentáveis no exterior. Anos atrás, taxas ultra baixas empurraram a moeda para mínimos de décadas. Dilema de fundo permanece: o Japão precisa tolerar um iene mais fraco ou correr o risco de desestabilizar seu enorme mercado de títulos? Gente, no Japão eles já estão adotando o XRP há mais tempo, eles acreditam muito em ativos digitais. E aqui está dizendo que o analista Greg Crypto apresentou uma alternativa em um longo fio. Seu argumento foca na infraestrutura de pagamentos e não na política monetária. Qual seria o grande foco do XRP? Ele atuaria como um ativo de ponte neutro, que é a função dele, né? O pagamento converte iene em XRP, cruza o ledger em segundos a custo quase zero, e em seguida converte para a moeda de destino. Perfeito. É a funcionalidade do XRP. Ou faz o movimento inverso para a repatriação. A liquidação ocorre entre 3 a 5 segundos, velocidade expressiva. O benefício proposto é lógico, com certeza. Agora, a proposta do XRP é realmente viável? Tem muita coisa a ser estudada aí. O capital de giro liberado também auxiliaria. A capacidade doméstica de absorver títulos do governo japonês aumentaria à medida que o Banco do Japão reduzisse seu programa de compras de títulos. Então envolve muita coisa e não é apenas a criptomoeda, não é apenas a desvalorização do item, do XRP, mas também muitos fundos que o Japão tem de investimento. Todo esse enquadramento está para contornar uma questão mais difícil. Pré-financiamento é sintoma dos desequilíbrios do Japão. Não causa, não causa. E liquidação mais rápida não elimina a diferença de juros que motiva a saída de capitais. Então tem muito dinheiro saindo de lá. E o que vem a seguir para o iene? O Banco do Japão manteve as taxas de curto prazo em 1% na sexta-feira, como era esperado. A baixa liquidez ela intensifica cada movimento e até mesmo a possibilidade de compras oficiais mantém os operadores em alerta. Gente, o Japão está em alerta. Vamos lá, outra notícia quente aí do XRP. Vandel minimiza atraso do Clarity Act, tá todo mundo ansioso. Não alterou a convicção de que longo prazo que ele tem sobre os ativos digitais. O cofundador da Black Swan Catalyst respondeu a preocupações de investidores em XRP que buscam mais segurança regulatória para o setor. O que muda para os investidores? Ele afirmou que a estratégia de longo prazo nunca dependeu da aprovação. Então, para por aí. Além disso, orientou os investidores do XRP a entender os objetivos centrais do projeto. Por isso que a gente fala, tem que estar sempre estudando para entender no que está se investindo. Segundo Vandel, a Clarity Act foi concebida para estabelecer diretrizes regulatórias mais claras para as criptomoedas, ativos digitais, exchanges e emissores de tokens nos Estados Unidos. Visa combater a incerteza antiga sobre a classificação dos ativos. Afirmou que, embora os atrasos sejam decepcionantes, todo mundo está realmente com um sentimento aí de só perdi dinheiro, prejuízo, lateralizado, não vira nada. Recentemente, os parlamentares adiaram as novas discussões sobre o Clarity Act para depois do recesso de agosto. E a gente esperando que fosse antes, né? Ainda assim, Vandel avalia que a principal razão foi necessidade de mais tempo para análise por parte dos legisladores. Gente, tempo. Black Swan Capitalista atua no grupo de consultoria de investimentos com foco no setor de ativos digitais, então, para quem não conhece, né? O impacto potencial no mercado da Clarity Act. Olha, de acordo com
a experiência dele, os investidores institucionais frequentemente se posicionam antes de grandes anúncios regulatórios. Então pode ser que seja isso, os grandes investidores estão se posicionando também. Destacou que a alocação de capital institucional exige revisões internas, relevantes, procedimentos de compliance e planejamento. Por isso, a entrada de grandes investimentos não tende a ocorrer da noite para o dia. Tem que ser algo muito bem pensado mesmo. Vamos para a próxima notícia que a gente tem aqui. A atualização do XRP Ledger pode tornar opcional possuir o XRP? A demanda vai cair? Notícia do Be in Crypto. Gente, isso aqui é novidade, tanto para mim quanto que eu acho que para a maioria de vocês. Porque usar o XRP Ledger custa XRP atualmente? Cada conta no Ledger bloqueia um XRP, valor que não pode ser gasto nem transferido. Para cada item adicional mantido pela conta, como uma Trust Line, por exemplo, são bloqueados mais 0,2 XRP. Com essa atualização aí que eles pretendem estabelecer, muda-se quem paga. Bancos, emissores ou plataformas podem assumir tanto a taxa quanto a quantia bloqueada. Os usuários continuam responsáveis por suas contas e chaves. O que isso vai representar para a demanda do XRP? Ele opera perto de $1 e 6 cents. Tem o recuo dele, a capitalização de mercado, 66 bilhões de dólares. O XRP bloqueado não some com esta proposta, ele apenas muda de titularidade. Patrocinadores passam a deter esses saldos, em vez de milhões de usuários individuais. Esse impacto é duplo. Usuários comuns perdem o principal motivo para adquirir XRP, mas plataformas que cadastram milhares de contas precisarão de quantidades muito maiores do ativo. Ou seja, se você tiver o ativo para vender e uma grande instituição precisar muito, vai valorizar e eles vão pagar um preço interessante. As últimas duas propostas passaram por tentativas anteriores. BET agrupa até 8 transações para que sejam aprovadas ou rejeitadas em conjunto. Foi retirada em fevereiro, Pranamia, Kenkamart e a ferramenta Apex da Cantina IA, pois uma falha que permitia a invasores movimentar fundos de outras contas. Então, tá em fase de teste alguma coisa. Então, por enquanto, essa notícia não é tão interessante pra gente que é investidor do XRP aqui do Brasil, né? Notícia do Trump. Mídia vende Trump Media. A empresa Trump Media vende mais 2.628 bitcoins e reduz reservas para 4.261 bitcoins. Gente, eu querendo um bitcoin por aqui. Trump Media Technology Group, empresa por trás da Truth Social, fez mais uma grande movimentação envolvendo suas reservas. As vendas de Bitcoin ocorrem em um momento em que empreendimentos de criptomoedas ligados a Trump enfrentam um escrutínio mais amplo, com legisladores debatendo a lei de clareza do mercado de ativos digitais. Será que o Trump sabe de alguma coisa que a gente não sabe dessa Clarity Act? Sobre as questões relacionadas à ética, também à propriedade dos ativos digitais? Tem aqui, interesses de Trump ligados no setor de criptomoedas enfrentam o escrutínio ético. Tem-se concentrado as discussões da Clarity Act no endurecimento das disposições éticas, mas a legislação permanece em análise e não exige que as empresas vendam suas participações em criptomoedas. O serviço custa cerca de $100.000 por mês e fornece às empresas um feed direto licenciado e em tempo real das verdades mais impactantes do mercado na plataforma. Isso dentro da Truth API, que oferece acesso rápido às publicações do presidente Trump no Truth Social. Comentando agora uma notícia do Ethereum. Ethereum Foundation nomeia especialista em segurança para reforçar foco em privacidade. Pessoal, fim de domingo aí, vamos falar um pouquinho de outra moeda, outra cripto. Muita coisa acontecendo, ó. Na quarta-feira, essa fundação Ethereum anunciou que Cara Versace se juntou ao conselho para um mandato inicial.
Ele também é autor do Manifesto Cyberpunk do Ethereum. Bom, o Ethereum é algo mais novo para a gente aqui no canal, né? A nomeação ocorre em momentos de fundação, atribui importância à privacidade, segurança e estratégia organizacional. Todas as criptomoedas têm que envolver segurança, proteção, não adianta, foco na privacidade sempre. Aqui tá vendo o que os bancos negociam, além da Binance e outras exchanges aí, corretores de criptomoedas, tem alguns bancos que negociam cripto, né? Tá vendo aqui, Mercado Pago negocia Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Polkadot, que é a DOT, Cardano, ADA, Avalanche, essas criptomoedas, altcoins e redes Sui, Aave, Near Protocol e outras. Stablecoins do Mercado Pago, MEL dólar, que é do Mercado Pago, Pax dólar, Pax Gold, atrelado ao ouro. Interessante. As criptos negociadas no Banco Inter. Aqui fala de Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Ripple, XRP. Mas, se eu não me engano, quem tem conta no Inter, o Inter negocia outras criptomoedas também. Eles aumentaram. Nubank também, ó. Bitcoin, Ethereum, Solana, USDC, Cardano, Near, Algorand. Gente, as mesmas são negociadas nos três bancos aí. É interessante. E até o Itaú também negocia Bitcoin, Ethereum, Solana, Arbitrum, Bitcoin Cash, Ripple, XRP, Link, da Trilink, também muito conhecida, Litecoin, Avax, que é Avalanche. Gente, se vocês gostaram do vídeo de hoje, mais informações, curtam, esmaguem o botão de like, compartilhem com aquele colega que não acredita que as criptomoedas vão realmente vingar, vão ter uma out-season. Clica no botão de hype para pontuar ainda mais esse canal. Assiste o vídeo até o final, porque assim você ajuda mais tempo o canal e também ajuda a plataforma a distribuir mais ainda esse vídeo sobre criptomoedas e principalmente sobre o XRP. Muito obrigado, nos vemos numa próxima explosão de XRP, quem sabe? Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.